né? A ideia de usar o processo como uma estratégia, obviamente lícita, né, dentro do que pode ser usado, mas um uso estratégico do processo civil. Então, isso é super importante quando vocês forem ouvir as opiniões de quem for falar aqui na oficina ou em qualquer outro evento, vocês saberem o retrospecto da pessoa, porque isso influencia muito as opiniões que a gente tem sobre as coisas. Né, a realidade. Eu vi no seu currículo também que você era membro do Instituto de Processo, das Processualistas também, que é um projeto que eu sou muito, muito fã. Sou apaixonada. Ah, que bom. Que legal, que legal. A gente criou, para quem não sabe, a Processualistas há 5 anos. Porque a gente via essa dificuldade que as mulheres tinham de se inserir, né, no mundo acadêmico. E a gente foi fazendo um projeto atrás do outro, super vingou, foi ótimo. E hoje em dia já tem muito mais participação, né? Mas ainda acho que há um grande espaço a ser ocupado. Então é muito importante isso. E, inclusive, vocês, meninas, a gente tem projetos que são para homens e mulheres, né? Tem pesquisas, tem algumas coisas. Mas a coluna, especificamente, que a gente tem, é para estudantes que sejam mulheres. E pode, mesmo graduando, enfim, tem como submeter o artigo. É um artigo relativamente curto, né? Em geral, o que eu sugiro para os alunos é usar o TCC, a monografia, pegar algum capítulo, para quem está aí no último período, né? Porque quem está no quarto e sexto está longe ainda, mas pegar algum capítulo da monografia e transformar num artigo curto. E aí submete lá, a gente revê, e a gente revê assim, não para aprovar ou desaprovar, mas para tentar ajudar a melhorar para ser publicado, né? Então tem esse viés assim de tentar ajudar. Então, sintam-se super convidadas a mandar os artigos. De resto, meninos, sigam a gente também. A gente volta e meia tem projetos que também são inclusivos e incluem também todos os gêneros, né? Vou mandar depois o link aqui no chat para vocês seguirem, porque é realmente um projeto muito bacana. Inclusive, eu conheci você através de lá e da outra pessoa que vai estar com a gente aqui amanhã, né? A Carolina Uzeda, que também veio de lá, que é maravilhosa também, perfeita. Mas, Não, um projeto legal que a gente teve nos últimos anos, também não sei se vocês têm conhecimento, mas estão abertas as inscrições, foi a Competição Brasileira de Processo. Então, na última edição, participaram 24 faculdades, tem uma fase que é de produzir memoriais escritos, como se fosse uma petição mesmo de processo judicial. Geralmente é um caso super, assim, cheio de detalhes, complexo, para que os alunos realmente enfrentem dificuldades e tenham que debater e estudar o caso a fundo. E aí depois tem uma parte oral que realmente simula como se fosse um julgamento, né? Então, é bem, assim, é um aprendizado que eu lamento muito que na minha época não tivesse nada parecido. Né? Eu acabei, como eu gostava muito de dar aula, eu ficava falando para as bonecas, para o espelho e tal, eu aprendi a falar em público, mas é algo que falta na formação da faculdade, né? Como professora eu sei disso, então é uma oportunidade muito boa para, não sei, acho que, se eu não me engano, ainda estão abertas as inscrições. Eu sugiro que vocês se animarem, façam um grupo e... Fala, vocês se inscreveram? Nos inscrevemos. Já encerrou, na verdade, as inscrições, sabe? Porque é muito concorrido, gente. Eu saber, mas eu tava... E o do ano passado, o caso, inclusive, foi um agravo de instrumento, né? O tema, a gente aprendeu agravo de instrumento. João Alvino estava na equipe junto com a gente. A gente aprendeu agravo de instrumento na marra, fazendo agravo de instrumento para a competição. Foi uma experiência incrível. É um negócio sensacional. Muito, muito bom. Não, e o caso ainda era, né, de criogenia, super polêmico. Eu nem sabia o que era criogenia, gente. Mas foi muito bacana aprender. Mas, enfim, eu acho que a gente já pode começar. Deixa eu só dar um aviso aqui que a lista de presença ela vai ser passada ao final. Como a professora já se apresentou, já falou sobre esse currículo maravilhoso dela, eu só passo a palavra mesmo para que ela possa fazer as exposições. E aí, eventuais dúvidas, vocês mandam no chat, se não quiserem ligar o microfone. E aí, qualquer coisa, eu posso falar com ela. Tá certo? Pode ficar à vontade, professora. Obrigada, Amanda. Então, estamos combinados. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês acham que é relevante, pode interromper, tá, gente? Fiquem à vontade. Bom, esse estudo que eu fiz é um ponto específico que a gente vai falar do agravo de instrumento, né? Que é sobre o cabimento do agravo, ou seja, quando a gente pode interpor esse recurso que é voltado para as decisões interlocutórias. Eu vou fazer uma parte rápida para quem está no quarto ou sexto período que ainda não sabe o que é agravo de instrumento.
A gente tem a sentença, que é proferida ao final do processo, que examina o pedido de tutela jurisdicional. E a gente tem uma série de decisões que são proferidas no curso do processo. Decisão sobre uma preliminar de extinção que uma das partes tenha arguido, decisão sobre produção de prova, decisão sobre impugnação ao valor da causa, decisão sobre questão de incompetência, decisão sobre a testemunha que vai ser arrolada, sobre uma pergunta deferida ou indeferida para aquela testemunha. Enfim, tem uma série de decisões que podem ou não ser objeto de recurso. E como a gente vai ver ao longo do tempo, a legislação ela foi variando quanto ao modelo de recorribilidade dessas decisões interlocutórias. O recurso, que é o recurso clássico contra essas decisões, é chamado agravo de instrumento. Ele foi modificado muito sensivelmente no CPC de 2015. Embora fosse uma evolução que já se desenhasse pela legislação há algum tempo, como a gente vai ver rapidamente aqui, que eu vou fazer um histórico para facilitar. Mas ele foi muito criticado, essas mudanças foram muito criticadas no CPC, elas tiveram um lado bom, como a gente vai ver, mas elas tiveram também um outro lado mais questionável. Agora, uma coisa que eu tento muito fazer, desde que eu estudo processo, né, enfim, eu fiz mestrado muito nova, porque como eu falei para vocês, eu sempre quis dar aula, então terminei a graduação e já fui tentar fazer o mestrado. Uma preocupação que eu tinha muito era como, às vezes, as pessoas dão opiniões, né? É muito comum, na verdade, isso é comum sobre tudo, né? Sobre política, sobre tudo. Então, as pessoas dão opinião sem nenhum embasamento. Mas, em direito, especialmente, e em processo mais ainda. O que é um problema, porque muitas questões podiam ter embasamento empírico. Hoje em dia, a gente tem os tribunais que verificam os números envolvidos nos processos, quantas decisões são proferidas, quantos recursos são interpostos, quanto desses recursos são providos, ou seja, são satisfeitos, né, ao final. Existem dados no CNJ, que é o órgão, que é o site do Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente tem dados lá que a gente pode extrair. Então, hoje em dia, é muito ruim a gente dar opiniões sem ter nenhum tipo de embasamento empírico, ou seja, dados estatísticos. Isso é algo que eu tenho procurado priorizar quando eu estudo o processo, quando eu faço algum tipo de estudo, de trabalho, né? A gente, inclusive, desenvolveu lá na PUC do Rio um grupo de pesquisa empírica. Vocês vão... tem alunos que na graduação já tentam fazer esse tipo de pesquisa, mas ele acaba sendo um pouco complexo, acaba sendo feito mais em sede de mestrado e doutorado. Pois bem, então, a verdade é assim, toda ciência, qualquer ciência, né, qualquer saber, ele é impregnado do que a gente chama de dogma, né? Aquela verdade absoluta que ninguém ousa contestar e que vão sendo repetidas nos livros. E a gente vai introjetando aquilo e acreditando naquilo cegamente. O José Carlos Barbosa Moreira, que para quem gosta de processo, é um autor fenomenal, né? Que já faleceu, mas foi um dos primeiros autores que eu li de processo civil e eu me apaixonei porque ele é muito didático no que ele escreve e é muito inteligente. Ele é simples e rebuscado ao mesmo tempo. Então, ele é maravilhoso, o Barbosa Moreira. Mas ele tem um texto muito clássico dele, que ele já falava dos mitos do processo civil. Então, ele falava daquelas crenças em que todo mundo acredita, mas sem ter embasamento, que a gente tem que desconfiar se elas são realmente verdadeiras. E aí, me baseando nessa ideia dele de mitos, eu resolvi pegar alguns dos mitos que as pessoas costumam, os estudiosos, né, de processo, ou os advogados ou os juízes, costumam repetir sobre o agravo de instrumento e que, na verdade, não me parece que são reais. Quais são esses mitos? São 4. O primeiro é o seguinte, que quando veio o CPC, ele restringiu absurdamente o cabimento do agravo, de uma forma sem precedentes, né? Então, a gente hoje, hoje não, porque teve a decisão do STJ, mas quando foi editado o CPC de 2015, segundo dizem, ele teria restringido mais do que em qualquer época o cabimento do agravo de instrumento. Esse é o primeiro mito. O segundo é o mito da recorribilidade. Então, a ideia de que a decisão do STJ, que trouxe a chamada taxatividade mitigada, que eu também vou explicar para vocês o que é, ela teria reaberto a porteira para a interposição de recursos. Na verdade, como as estatísticas mostram, a gente conseguiu reduzir o número de agravos interpostos. Então, surtiu sim efeito CPC para essa finalidade. O terceiro mito é o do emprego dos chamados sucedâneos recursais. O que significa isso?
Quando veio o CPC, e todo mundo imaginou que estava tudo restrito para interpor agravo de instrumento, se teve medo de que as pessoas voltassem a se utilizar de sucedâneos ou substitutos do agravo. Então, institutos que não são recurso, mas para atacar a decisão. Mandado de segurança, pedido de reconsideração, correção parcial, são alguns desses institutos que se usa quando não tem o agravo de instrumento sendo cabível. O quarto mito é o da insegurança jurídica, ou seja, a ideia de que a decisão do STJ, que flexibilizou essa taxatividade do agravo, levaria à insegurança jurídica. Pois bem, vamos agora fazer um retrospecto para tentar esclarecer esses pontos. E lembrando que, por favor, qualquer coisa que vai ficando obscura, vocês me falem. Bom, a origem do agravo, na verdade, é muito antiga. É lá do direito português, né, quando se disse que a apelação, que é o recurso contra a sentença, não poderia ser interposto contra as decisões no curso do processo. Aí veio essa ideia do agravo de instrumento, que seria um recurso imediato para que o juiz resolvesse aquela impugnação a uma decisão que a gente chama de interlocutória, né? Agravo, na verdade, era o nome que era atribuído ao prejuízo que a parte sofria com a decisão. E acabou que se pegou esse nome, que era o nome do mal, e se atribuiu ao nome do remédio, né? Então, agravo de instrumento, na verdade, agravo significa o mal que era gerado por aquela decisão interlocutória. Isso é muito interessante porque isso mostra o quanto é inerente ou é íncita a ideia do agravo de instrumento a questão do prejuízo, né? Aí a gente teve o primeiro Código de Processo do Brasil, né, que unificou os estaduais. O primeiro brasileiro que a gente teve foi o CPC de 39. Esse era um modelo baseado na oralidade, né, e um dos atributos era, justamente por conta da oralidade, né, de tentar não ter um procedimento muito segmentado e muito escrito, um dos atributos era a irrecorribilidade das interlocutórias. Então, a gente tinha alguns tipos de recurso de agravo, mas ele só era cabível numa lista muito específica, taxativa. Só que como o sistema era muito confuso, o agravo acabava sendo insuficiente para recorrer de todas as decisões que causassem prejuízos às partes. Então, tinham decisões, por exemplo, na fase de execução, né, que a gente sabe que traz muito gravame, que pode ter arresto de bens, né, constrição de algum bem, simplesmente eram irrecorríveis. Então, havia mais ou menos 16 situações em que o agravo era cabível, mas como muitas decisões, na verdade, se enquadravam em várias espécies de recurso e de agravo, ninguém sabia exatamente qual recurso interpor. Por isso, até que existia nesse CPC de 39 uma regra interessante, que era o princípio da fungibilidade, que até hoje se entende que existe no processo civil brasileiro. Mas agora não existe mais uma regra expressa. No CPC de 39 tinha, justamente porque era muito confuso você saber qual recurso você tinha que interpor. Né? Tinham vários tipos de agravo. Agravo de edição, agravo nos autos do processo, agravo de instrumento, enfim. Por conta disso, né, dessa confusão de não saber qual recurso cabível, e de geralmente se inadmitirem os recursos, as partes se utilizavam muito desses sucedâneos recursais a que eu me referi. Ou seja, não era possível nenhum dos tipos de agravo, a parte entrava com mandado de segurança, entrava com recorreção parcial, que é, na verdade, uma ação administrativa, entrava com pedido de reconsideração. O que aconteceu quando foi ser feito o CPC de 73? E aí tem um sujeito, quem for estudar processo mais a fundo vai ouvir falar muito dele, que é o Alfredo Buzaide, que ele foi o responsável pelo CPC de 73. Né? Como aqui a gente tem o Código de Processo Civil conhecido como Código Fux, porque ele foi um dos que mais influenciou, da comissão de juristas, né, que era composta por um monte de gente sensacional, mas no 73 foi o Buzaide, Alfredo Buzaide. Então, ele tentou simplificar o sistema recursal, né? O que ele fez? O seguinte, olha só, vai caber agravo imediato, ou seja, pode-se recorrer imediatamente daquela decisão, ou pode interpor uma nova figura que foi criada, então, que era o agravo retido, que o Barbosa Moreira ele comparava com a bela adormecida do processo. Porque era o seguinte, se aquela decisão não fosse me causar muito prejuízo, né, eu podia interpor o agravo retido, ele ficava lá nos autos do processo, e ele só seria decidido ao final, né, quando houvesse um recurso da sentença. E a parte podia escolher, ela diante de uma decisão,
dependendo do grau de gravame que aquela decisão causasse à parte, ela optava se ela ia interpor agravo retido ou se interpor o agravo de instrumento, né? Só que, naquela época, o agravo de instrumento, ele não era interposto direto para o relator, direto para o tribunal. Ele era interposto para o juiz. Isso fazia com que, até que o juiz resolvesse, decidisse, né, muitas vezes a gente precisava de um efeito suspensivo, ou seja, de fazer com que aquela decisão parasse de surtir efeitos. Como que a parte fazia? Ela, então, interpunha o mandado de segurança sucedâneo recursal para obter esse efeito suspensivo. Então, embora todo o sistema tenha sido desenhado para evitar sucedâneos recursais, eles continuavam sendo utilizados na prática. Para quê? Para obter o efeito suspensivo. Aí a gente teve, ao longo dessas décadas, últimas décadas, consecutivas reformas que foram fazendo o seguinte: restringindo o cabimento do agravo de instrumento de novo, porque lembrem que ele era muito restrito no CPC de 39, ficou muito liberado conforme a opção do recorrente no início do CPC de 73 e ao longo do tempo foi sendo restringido. Então a gente teve, exemplo, uma lei em 95 que, primeiro, disse que o agravo de instrumento ia ser interposto direto em segunda instância, o que fez com que parassem os mandados de segurança, isso foi bom. Restringiu a opção do recorrente, dizendo que em alguns casos o agravo tinha que ser obrigatoriamente retido para que não tivesse agravo de instrumento de toda e qualquer decisão. Porque qual o problema do agravo de instrumento? Vamos lá. Quando a parte entra com o agravo de instrumento, em tese, como aquela decisão vai estar sub júdice, sendo atribuído efeito suspensivo, o processo vai parar. Então, a cada impugnação a uma interlocutória, o procedimento ele é interrompido, né? Então, assim, nitidamente isso atrapalha a celeridade do processo. Já o agravo retido, não. Em tese, ele vai ser interposto. Aí, simplesmente o juiz ia abrir vista para outra parte responder. Ficava aquela impugnação com as contrarrazões ali nos autos e isso ia ser resolvido ao final. Então, era um pouco demorado? Sim, porque tem que abrir vista para outra parte, mas ao mesmo tempo não ia ser decidido naquele momento. Então, se ganhava um pouco de tempo. E aí, como é que funcionava ao final? Dependendo do resultado, a parte podia ou não ter interesse em recorrer, né? Porque imagina, se eu recorri de um indeferimento de uma prova e no final a sentença foi favorável a mim, eu perdi o interesse em que o meu agravo retido fosse julgado. Então, nem reiterava o meu agravo retido na apelação, nem ia precisar ser julgado. Agora, pode ser que eu perdesse na sentença. Aí eu ia recorrer da sentença que me foi desfavorável e também falar, olha, desembargador, julgadores no tribunal, por favor, vejam e decidam o meu agravo retido. Porque lá no início me foi indeferida uma prova e eu interpus agravo retido e eu quero que isso agora seja analisado. Né? Então, era assim que funcionava. Pois bem, então eu estava falando dessas leis que mudaram no CPC de 73. A primeira restringiu um pouco, aí depois veio uma outra em 2001, a Lei 10.352 de 2001, que previu mais casos em que o agravo tinha que ser retido. Mas deixou uma cláusula geral, falou assim, quando a decisão puder causar dano muito grave de difícil reparação, nesses casos a parte pode interpor o agravo. Então, é claro que, apesar de toda essa restrição, se deixou ali uma válvula de escape, né? E é óbvio que as partes, representadas por seus advogados, sempre vão achar que uma determinada decisão lhes é muito prejudicial. Então, era comum que tudo fosse objeto de agravo de instrumento, né? Por fim, ainda, sob a égide lá do CPC de 73, a gente teve uma lei em 2005. O que fez essa lei? Tornou regra o agravo retido. Então, ela diz o seguinte, olha só, em todos os casos de interlocutória, a regra vai ser agravar retido, aquele que vai ficar lá dormindo no processo até o final. Menos nos casos de causar grave lesão de difícil reparação. Então, tentou restringir muito, mas manteve a válvula de escape. Quando se estava lá a comissão de juristas, né, do anteprojeto do CPC, decidindo o que fazer com o sistema de recorribilidade, eles resolveram, preocupados com esses vetores que a gente sabe que orientam o código inteiro, então, simplificação, eficiência, celeridade, né, eles resolveram modificar de novo a sistemática do agravo. O que foi feito?
Lá no artigo 1015 do CPC, a gente tem um rol taxativo das hipóteses que são agraváveis. Então, dentro de um processo de conhecimento, são agraváveis. Por exemplo, decisão que versa sobre ingresso de terceiro ou não de litisconsorte. Decisão que versa sobre tutela provisória. Decisão que versa sobre inversão do ônus da prova. Em compensação, não são muitas. Por exemplo, o indeferimento de uma perícia que a gente requeira para mostrar o nosso direito não é agravável pelo 1015. A incompetência do juízo para julgar a minha causa não é agravável pelo 1015. A preliminar de falta de condição da ação ou pressuposto processual, que a gente sabe que é fundamental, né, para que seja analisado o mérito, não, algumas são, né, a falta de condição da ação mas a falta de pressuposto processual não é. Condição da ação depende, né? Legitimidade de um terceiro, sim, mas falta de interesse de agir, por exemplo, também não é. Bom, então, na verdade, o que fez o CPC de 2015? Além desse rol taxativo, ele acabou com essa figura do agravo retido. Hoje, como é que funciona? Quando tem uma decisão que me é desfavorável, como é que funcionava? Minto. Quando o CPC foi editado, né? Porque já teve a decisão do STJ, chegaremos lá. Então, quando o CPC foi editado, eu tinha lá o rol, estou no processo de conhecimento, vou analisar para ver se aquela decisão é agravável. Se ela não fosse, eu simplesmente deixo para recorrer ao final, quando da minha apelação. Então, foi extinta a figura do agravo retido. Ora, mas eu não preciso nem avisar que eu vou recorrer oportunamente? Não. Eu não preciso nem comunicar, assim, um protesto. Não preciso fazer nada. Eu simplesmente, quando tiver a sentença, vou analisar essas decisões que não ficaram preclusas, porque elas não eram agraváveis no rol taxativo do 1015, e aí eu vou analisar de quais eu vou recorrer. Então, por um lado, foi bom isso, porque a cada agravo retido, ainda que você não tivesse o tempo que era despendido num agravo de instrumento, o agravo retido no CPC de 73, ele exigia que a outra parte respondesse, né? O que levava tempo. A gente tinha que interpor o agravo retido, o juiz receber. A gente sabe que um dos que mais gera tempo, né, perda de tempo no processo, tem várias pesquisas sobre isso, o Instituto de São Paulo, do Kazuo Watanabe, que é o CBPEG, Centro Brasileiro de Pesquisas Judiciárias, ele mostra, assim, onde é que o processo dura mais. Ele quando tem fase pericial, demora pra caramba, e segundo, nos tempos mortos, que é justamente esse tempo entre um protocolo de uma petição e o tempo em que o juiz vai dar um despacho sobre a petição que você entrou. Então, o fato de ter um agravo retido custava tempo, ainda que não fosse ser decidido imediatamente, demandava tempo. Pois bem, além dessas figuras taxativas no processo de conhecimento, o agravo de instrumento pelo 1015 também é cabível em quaisquer decisões na fase de execução ou no processo de execução. Isso é muito importante. Por quê? Porque, geralmente, como eu já mencionei antes, essas decisões em fase de execução, elas são muito prejudiciais às partes, né? Podem ter um gravame, causar um gravame muito grande. Então, é importante que isso seja recorrível, sim, de imediato. E vejam só que interessante, teve uma pesquisa de um mestrando da USP, que foi feita nas câmaras lá de São Paulo, e ele trouxe um dado mostrando que o índice de provimento de um agravo de instrumento é de mais ou menos 45%. Ou seja, em 45% das vezes em que o agravo de instrumento é interposto como decisão interlocutória, aquela decisão é anulada ou é reformada. E esse percentual é muito maior do que a apelação, por exemplo. A apelação também tem estatística nesse sentido, ela é provida para reformar ou anular uma sentença em 20% dos casos só. Claro que é um percentual significativo, né? 1/5 das apelações são providas, mas o do agravo é muito maior. Então, daí a gente vê a importância de se agravar. Bom, em relação, então, ao primeiro mito, que eu gostaria de desconstituir. A gente não tem como negar, nesse sistema do CPC de 2015, tendo um rol taxativo, que se adotou um modelo restrito. Sim, o modelo adotado foi limitado. Mas não é certo a gente dizer
que esse foi o modelo, o ápice da restritividade de um modelo já adotado para o agravo de instrumento. Isso por quê? Primeiro, porque lá no próprio 1015 tem um inciso que fala que o agravo de instrumento ele é cabível contra outros casos referidos em lei. Seja no CPC, seja em lei extravagante. Então, isso aumenta o cabimento do agravo. Segundo, se a gente comparar com o CPC de 39, o modelo do CPC, que todo mundo diz que é muito parecido, porque o de 39 era muito restrito, se a gente parar para ver, o CPC de 39, ele só admitia agravo de instrumento contra poucas decisões na fase de execução e processo de execução. Enquanto o CPC de 2015, ele permite em qualquer tipo de decisão. Além disso, porque nos incisos do 1015, a gente tem algumas cláusulas que a gente chama de cláusulas de amplo espectro, porque ela não é uma hipótese só. Por exemplo, quando a gente fala que é agravável uma decisão que concede uma tutela de urgência, revoga ou reforma, não é só aquela decisão que diz indefiro o pedido de determinação de obrigação de fazer. Defiro o pedido para que o réu seja obrigado a custear o tratamento de saúde do autor. Não. Mas qualquer tipo de decisão que envolva algo relacionado à tutela provisória. Então, aquele que envolve prazo para que ela seja concretizada, multa para que a parte que não cumpriu, né, seja imposta a multa, as eventuais garantias que sejam exigidas para a concessão daquela tutela. Então, isso que a gente chama de cláusula de amplo espectro. A gente lê lá um inciso, mas, na verdade, é como se aquilo tivesse subdividido em vários outros, né? Terceira razão pela qual não é tão restritivo. Comparando agora com a sistemática do nosso código anterior, do de 73, lembrem que o CPC de 73, ele, de fato, era mais a possibilidade de recorrer. Claro, porque tinha aquela cláusula que eu falei, lembra, de válvula de escape. Então, qualquer decisão que causasse prejuízo. Mas, em compensação, tinham algumas decisões que eram obrigatoriamente objeto de agravo retido e que agora, no CPC de 2015, são objeto de agravo de instrumento. Estão lá no rol do 1015. Como vocês podem ver, ele não é nada tão restrito assim. Exemplo, rejeição do pedido de exibição de documento, que é uma matéria bastante importante relacionada à prova. E alguns outros. E quarto, e por último, que é bastante interessante também, porque parte de dados estatísticos, essa mesma pesquisa desse aluno da USP, que é o Fábio Rodrigues, ele fez uma análise para ver quais eram as decisões que eram mais recorríveis por agravo de instrumento. E aí, ele verificou que as decisões que são mais comuns na prática são as que revogam ou rejeitam gratuidade de justiça, as que versam sobre tutela provisória, óbvio, porque são as mais gravosas, né? E aquelas proferidas em execução e cumprimento de sentença. E juntas, essas três espécies que eu falei, elas representam mais da metade do total de decisões que, em geral, são objeto de agravo de instrumento. Então, vejam que, apesar do agravo de instrumento no CPC de 2015 ter um rol pretensamente restritivo, na maior parte dos casos em que a gente precisa do agravo do instrumento, e na prática ele é usado, continuam a ser recorríveis, né? É um percentual bastante significativo. Mas tem uma matéria que deixou de ser incluída como agravável, que foi o que gerou toda a discussão, todas as críticas na doutrina, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, e que gerou a afetação de um recurso repetitivo para que o STJ uniformizasse esse entendimento. Qual foi a matéria que ficou de fora do rol do agravo de instrumento? Foi a questão da competência, seja ela absoluta, seja ela relativa. Então, o que se entendeu pelo CPC de 2015? Que essa matéria, se eu tivesse que alegar incompetência, seja porque o processo está na federal e, na verdade, é da estadual, seja porque eu tinha uma cláusula de eleição de foro no contrato, né, que é incompetência relativa, não importa. Eu, réu, alegaria incompetência e só, caso ela fosse indeferida, a preliminar, eu só poderia recorrer daquilo ao final. O problema é que só permitir recorrer dessa matéria ao final torna absolutamente inócua, absolutamente inútil o meu recurso ao final. Por quê?
No caso da incompetência relativa, o juiz no final, ou o tribunal, eles têm a possibilidade de ratificar os atos, né? Na absoluta também, mas a absoluta ainda tem um outro óbice, né? Então, o que acontece? Não vai ser anulado tudo o que aconteceu. Então, reparem que eu tinha uma cláusula de foro de eleição no meu contrato, porque eu queria que corresse aqui no Rio e não em São Paulo. E aí a ação é proposta em São Paulo, eu alego a cláusula de eleição de foro para o Rio de Janeiro, o juiz indefere de forma equivocada e eu só recorro ao final. Aí o tribunal vai dizer, você tinha razão, tinha cláusula de eleição de foro. O que me adianta? Nada, nada, porque o processo não vai voltar atrás. E, no caso da absoluta, ainda que a gente entenda que o juiz determine que volte tudo atrás, que o tribunal anule tudo para que a causa vá para o juízo competente e ele então ratifique, não é uma perda de tempo absurda. Então, das duas, uma. Ou é inútil alegar o final, ou eu já vou ter perdido um tempo monstruoso, porque vai anular todos os atos. Então, a ausência da questão da competência, da incompetência, como causa de recorribilidade por agravo de instrumento, gerou muita crítica, muita crítica. Isso chegou para o STJ decidir, e foi aí que ele criou a tese com esse nome que é estranho mesmo, que é contraditório sim, que é a tese da taxatividade mitigada. Então, o que se entendeu? E esse voto da ministra Nancy Andrighi, para quem se interessar pela discussão... Meu café já está frio, mas enfim. Para se interessar pela discussão, quem se interessar, vale muito a pena ler. É uma aula, o acórdão, né? Desse repetitivo. O tema é o tema 988 do STJ. Bom, então, o que entendeu a ministra Nancy Andrighi, né? Ela disse o seguinte, olha só, o rol do 1015, ele nem pode ser interpretado totalmente de forma literal, sem permitir, enfim, nenhuma flexibilização do rol, que era uma opção, nem pode ser flexibilizado por uma interpretação ampliativa de todos os seus incisos. O que a ministra Nancy Andrighi entendeu é que vai ser admissível a interposição do agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que é bem o caso da incompetência, né? Então, na verdade, o que se criou aí foi uma cláusula geral, além das hipóteses do rol do 1015. Reparem que a urgência aí, diferentemente quando a gente fala de tutela de urgência, a gente não está se referindo ao risco do direito perecer. Não. É só o risco de, caso aquilo seja julgado ao final, seja totalmente inútil para a parte. Exemplo, pedido de suspensão do processo. Eu peço para suspender o processo para fazer tratativas com a outra parte. As partes em conjunto pedem. Vamos imaginar que o juiz, loucamente, porque nem tem razoabilidade, mas ele indefere o pedido de suspensão. Ora, não adianta nada eu só poder recorrer disso ao final, porque eu já terá passado a oportunidade do processo ser suspenso, como a gente queria ter tratativas, né? Outro exemplo, indeferimento de segredo de justiça. Não adianta nada eu só recorrer ao final, porque aquelas informações que são sensíveis para a minha empresa, para o meu negócio, enfim, por exemplo, ou para a minha família, já vão ter sido divulgadas. Outra, decisão em relação a negócio jurídico processual. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar isso, que é interessantíssimo, que está no 190. Mas são negócios que alteram um pouco o procedimento. Ora, eu também vou querer que aquilo seja aplicado no curso do procedimento. Se depois se reconhecer que efetivamente a decisão que negou a aplicabilidade ao negócio estava equivocada, não vai adiantar nada, porque o procedimento já vai ter transcorrido, já vai ter sido proferida a sentença. Então, essa foi a ideia da ministra Nancy Andrighi e que ficou lá consubstanciada no tema 988. Mas reparem que não é uma abertura total. Diferentemente daquela cláusula lá de 73, que era uma válvula de escape para toda e qualquer decisão que gerasse gravame, e aí bastavam os advogados ser criativos em demonstrar o gravame, essa não. Essa é só quando houver a inutilidade da questão ser julgada ao final. Certo? E aí a gente vem para o segundo mito. O que todo mundo falou, todo mundo? Eu desafio vocês a encontrar um autor na doutrina que não tenha afirmado. Ferrou.
a tese da taxatividade mitigada vai, o termo era esse, reabrir a porteira para os agravos de instrumento. Vai todo mundo recorrer de tudo agora. Mas, se a gente for lá, olhar... Ah, peraí, que agora eu tenho que colocar um quadrinho para vocês verem aqui, não adianta só eu ver sozinho. Vou compartilhar, vamos ver se eu consigo. Esse é o Google Meet. Eu consigo, Amanda, compartilhar? Consegue sim, é só você ir em apresentar agora. Que aí você consegue compartilhar com a gente. Uma janela? A tela inteira? A tela Não, inteira. uma janela. Uma guia. Pode ser Tela também. inteira. Mas aí como é que eu escolho o que eu desejo compartilhar? Se você for em tela inteira, vai aparecer a tua tela aí, que você tá agora. E aí você pode ir para a tela que você quer mostrar, entendeu? Entendi. Então, peraí que eu vou lá. Estão vendo? Não apareceu aqui. Vocês estão vendo? Estranho, que eu tô nela. Porque você não tá compartilhando ainda. Ah, tá. Peraí, então. Tenta voltar. Em tese eu tô. Nossa. Apresentar agora. A tela inteira. Compartilhar, foi? Vocês estão vendo alguma coisa? Aqui ainda não. Não, então não funcionou. Peraí. Deixa eu ver se agora vai. Tu deveria. O que você falou? Deve estar acontecendo alguma coisa. Porque quem apresentar agora sempre dá certo. Faz um teste, Amanda, aí, para ver se a sua vai. Tá. Se você quiser mandar a imagem também pelo WhatsApp. Peraí, eu acho que eu consigo fazer uma coisa rápida aqui, calma aí. É porque ele não tá entrando o PowerPoint, mas ele tá entrando o Word que tem também aqui. Calma aí, que eu vou botar o Word mesmo, pronto. Eu consigo só... Mandar de segurança, pronto. Vamos lá. Eu não sei se vai ficar muito pequeno, mas vamos tentar, tá? Bora. Compartilhar. Estão vendo? Aqui ainda não apareceu. Poxa, mas está dizendo... Pra mim foi aqui. Tá apareceu agora. Apareceu. Conseguimos. Agora foi, professora. Então tá. Vocês estão conseguindo ver os números? Então? Sim, eu tô conseguindo ver. Pra mim. Então tá. Aqui Sim, ainda professora. Tá pequenininho, mas... internet. Tem aí os números de agravo de instrumento desde 2014. Repara que começa em 1.600.000 e aí sobe, porque essa era uma tendência desde sempre, né? Sempre, todo ano, como você tem mais processos, tem mais interlocutórias, tinha mais agravo de instrumento. Era isso que assustava todo mundo e por isso o CPC quis restringir mais ainda. Então, em 2015, a gente tem um ápice lá, 2.200.000. E aí entra em vigor, como a gente sabe, o novo CPC. Novo não, né? Já é velho, já tem 5 anos. É uma criança. Bom, enfim. Aí, reparem que de 2015 para 2016 tem um decréscimo relativamente pequeno, de 2.200.000 para 2 milhões. Depois de 2016 para 2017, também pequeno, vai de 2 milhões para 1.900.000. De 2017 para 2018, tem uma mega queda. Vocês conseguem imaginar por quê? Eu não faço a mínima ideia. Muito provavelmente porque todo mundo, depois do CPC, continuou tentando entrar com agravo de instrumento e aí começou a vir decisões dos tribunais inadmitindo com base no 1015 no rol taxativo. E aí foi refreando o ímpeto recursal das partes, né? Então, aos poucos,
aqui a gente teve esse decréscimo de 1.900.000 para 600.000. O que aconteceu? Então, assim, foi eficaz? Surtiu efeitos a restrição do rol de hipóteses agraváveis? Sim. Diminuiu pra caramba o número de agravos, como era esperado, né? Mas veio, então, a tese da taxatividade mitigada. O que todo mundo disse? Ora, vai agora ter um monte de agravo novamente. Mas não, isso foi em 2018, tá? Se a gente comparar de 2018 a 2019, a gente teve aí 600.000 e depois, 2019, 600.000 também. Vocês viram? Então, o que a gente pode concluir? Era para ter continuado reduzindo a interposição de agravos, por conta desse desestímulo do CPC ter um rol taxativo. Mas com a taxatividade mitigada, esse número acabou se mantendo. Mas não houve um ganho gigante aqui, nítido? A gente pode afirmar, eu pergunto a vocês, por esses dados assim, que falam por si só, a gente pode afirmar que essa tese da taxatividade mitigada do STJ, que flexibilizou um pouco a interposição de agravo de instrumento, numa hipótese que ele realmente era necessário, ela reabriu a porteira para a interposição de recurso e fez com que não adiantasse nada a mudança operada pelo CPC? Não. Eu definitivamente não posso afirmar isso. A gente continua com um número muito reduzido de agravos. E aí, tem o terceiro mito, lembra que era outro medo. Todo mundo disse assim, ora, o que vai acontecer? Vai restringir o agravo de instrumento e vai acontecer tal como aconteceu no passado. As pessoas vão se utilizar, as partes vão se utilizar de sucedâneos recursais. Vão fazer pedido de reconsideração, vão entrar com a tal da recorreção parcial, que é super equivocada, vão impetrar mandado de segurança. Mas se a gente for analisar o número dos mandados de segurança impetrados ao longo dos anos, desde 2014, a gente encontra até um pequeno aumento de 2015 a 2017, reparem, mas depois cai em 2018, e na média ele continua com uma certa linearidade. Reparem que os números não variam muito, né? Então, a gente definitivamente não pode afirmar que a restrição à recorribilidade das interlocutórias que o CPC quis, ela gerou aumento no uso dos sucedâneos recursais como mandado de segurança. Não, a gente não pode afirmar isso, porque os números desmentem essa afirmação. Deixa eu diminuir aqui e voltar para minha cara, porque agora não tem mais nada para vocês verem. Peraí. Parar a apresentação. Deu para acompanhar os números? Deu sim. Deu sim. Bom. Opa, peraí. E aí, a gente vai, então, para o último mito, que é o mito da insegurança jurídica. Ah, e tem um detalhe, vocês podem me perguntar, poxa, mas por que não houve aumento dos sucedâneos recursais, né? Por que não teria havido? E, assim, uma das coisas que a gente pode supor, porque isso que é legal dos dados, os dados, eles nos dão informações que são absolutamente objetivas, assim, depois da tese de taxatividade mitigada, não houve mais interposição de agravos do que já havia antes. Mas a gente também pode ter algumas conclusões que são discutíveis, né? Que é a interpretação de cada um. Então, por que me parece, conjugando todas as pesquisas, né? Por que me parece que não houve aumento no número de sucedâneos recursais? Porque, na prática, na grande parte dos casos em que há necessidade da parte recorrer, o agravo de instrumento já é cabível, né? Que são aquelas que eram já as mais comuns na prática, em que o sujeito considera que sofreu algum gravame. Então, é por isso, possivelmente, que não houve uma impetração desenfreada de mandado de segurança, porque tenho certeza de que se o CPC tivesse realmente sido tão restritivo e tivesse abolido a oportunidade da parte recorrer de decisões muito gravosas, é óbvio que teria um monte de mandado de segurança. Não foi o que aconteceu, né? Então, a gente pode dizer até, eu gosto muito também de estudar
noções básicas, né? Economia, estou forçando a barra num grau enorme, porque eu não sei nada de economia, mas eu não sei se vocês lembram de uma noção que a gente estuda até na escola que fala do ótimo de Pareto, né? Que é justamente essa tendência à estabilidade. Então, o que me parece é que hoje a gente tem esse equilíbrio, né, entre a recorribilidade imediata por meio de agravo de instrumento e a utilização de sucedâneos recursais, e tudo em níveis razoáveis. Né? Imagina, gente, cair de 2.200.000 para 600.000. Assim, é realmente um ganho notório e que a gente tem que né, elogiar. É elogiável, definitivamente. Bom, e a questão da taxatividade mitigada gerar insegurança? Isso também foi outra coisa que foi muito repetida, é muito repetida pelos estudiosos. Que é o seguinte, ora, essa cláusula aí, da taxatividade mitigada, da ministra Nancy Andrighi, ela é muito aberta, né? Então, e a insegurança aí decorre de dois fatores. Primeiro, porque você não sabe se o agravo de instrumento vai ser cabível ou não, porque vai depender da decisão dos tribunais de segunda instância. E segundo, porque, repara, se você não interpõe o agravo, corre o risco de precluir, ou seja, de você depois não poder recorrer, porque o tribunal vai dizer assim, tinha que ter interposto o agravo pela tese do STJ. Mas o que a decisão fez, e nesse aspecto ela foi muito feliz, né? Ela, na própria decisão da ministra Nancy Andrighi, ela registra lá o seguinte, que não vai haver preclusão. Preclusão é quando você perde o direito, né? Não vai haver preclusão quando houver a possibilidade de aplicação daquela tese. O que significa isso? Nos casos de agravo de instrumento, que está lá no rol, se você não recorre por agravo, um abraço. Você não vai poder recorrer ao final, porque há preclusão, porque está no rol expresso. Mas se for uma hipótese que é agravável com base na tese da ministra, ela diz que você não vai ser onerado pela preclusão. Ou seja, você, na dúvida, pode interpor ou não agravo. Se você interpuser, ótimo. Se entender que não é cabível, você vai poder recorrer no final. E se você não interpuser, mas o tribunal entender era cabível por causa da taxatividade mitigada, não tem problema. De qualquer modo, como não estava no rol da lei, você vai poder recorrer no final. Então, a parte fica segura de que, de qualquer modo, ela vai ter o direito ao recurso. Ela não corre o risco de ter uma preclusão por conta dessa tese da taxatividade mitigada. Além disso, tem outro aspecto que também minora ou reduz essa questão da insegurança jurídica. É o seguinte, se a gente fizer uma pesquisa de jurisprudência no STJ, a gente vê que o próprio tribunal já definiu as hipóteses em que o recurso é ou não cabível, com base na taxatividade mitigada. Então, por exemplo, eles já disseram que valor da causa, pagamento de custas, decisão que homologa os honorários periciais, que indefere produção de prova, não são agraváveis. Aplicação de multa quando a parte não vai na audiência, não é agravável pela taxatividade mitigada. Então, reparem que, aos poucos, o STJ está criando precedentes, né, que, se não completamente vinculantes, são, no mínimo, persuasivos, eles vão ser aplicáveis. Então, aos poucos, não vai mais ter dúvida. A gente já vai ter um manancial de decisões que vão informar para a gente se a gente precisa ou não interpor agravo de instrumento. Isso só gera um problema para nós, advogados, principalmente para advogados, públicos ou privados, enfim, que é o seguinte, cada vez mais, e esse é um cuidado que a gente precisa ter, a gente tem que saber das decisões do STJ. Então, tem que acompanhar informativo. Claro que quem vai estudar para concurso, mais ainda. Mas quem vai advogar, tem que acompanhar informativo, tem que saber como estão os entendimentos. Porque é isso. As situações em que é agravável vão estar definidas. As situações de direito material, se a parte tem ou não um direito, vão estar definidas nos precedentes. Né? Então, cada vez mais, está difícil para a gente. Tem que ter muito... que é um grande problema que a gente tem no geral, né? Para terminar aqui, é um problema que a gente tem... Contudo, a gente tem uma oferta de conhecimento absurda e a gente tem que saber gerenciar esse conhecimento todo. Engraçado que eu tenho 2 filhos pequenos e quando eu falo assim, eu não sei, qualquer coisa que eu falo que eu não sei, quando eles me perguntam, né, perguntas atrozes de 5 anos de idade, eles me falam, poxa, mamãe, vê no Google. E, de fato, o Google tá lá, a STJ tá lá também. O problema é a gente conseguir gerenciar tanta informação, né?
Enfim, só para concluir, então, e aí eu quero que vocês me perguntem se algo não tiver ficado claro. Eu sei que foi muita informação e é um tema complexo para quem está no início da faculdade, mas eu espero que de algum modo tenha despertado a curiosidade de vocês e o interesse sobre dados, né? Mas para concluir, a gente tem 7 conclusões possíveis. São as seguintes: primeiro, a opção do CPC de 2015 foi restringir sim o cabimento do agravo, sem dúvida nenhuma. Mas, e ela surtiu efeito para reduzir. Como a gente viu, os números falam por si só. Mas essa restrição não levou ao aumento de substitutos do recurso. Por quê? Porque a maior parte das matérias em que o agravo é importante, em que ele tem que existir, estão lá. Seja na lei, seja através da tese de taxatividade mitigada. Quarto ponto, a tese do STJ, dessa taxatividade mitigada, ela dá conta daquelas poucas hipóteses que deviam ser recorríveis, mas o CPC de 2015 esqueceu. Quinto, o STJ vem, aos poucos, fixando as hipóteses de recorribilidade pela tese da taxatividade mitigada. Então, a gente pode ficar tranquilo que, aos poucos, a gente vai ter segurança para saber quando recorrer ou quando não recorrer. Enquanto isso não acontece, enquanto ele não fala sobre quase todas as decisões, né, e sempre vai haver decisões que vai haver dúvida, a gente pode ficar tranquilo, porque não há preclusão. Ou seja, se eu tiver dúvida, com base na taxatividade mitigada, eu tenho, de qualquer modo, garantido o meu direito de recorrer ao final. E, por último, aos poucos, a tendência é que essa situação de instabilidade atual, que já está sendo minorada, aos poucos seja pacificada diante das decisões do STJ. Por todos esses motivos, o que eu acho que a gente pode concluir é que o agravo de instrumento ele não é mais um problema, né? Ele é um problema resolvido. Então é isso, gente. Acho que isso era o que eu tinha para expor. Acabou ficando longo, né? Opa, mas eu acho que expôs muito bem, né? Mas eu acho que muito bem, né? Muita informação mesmo. Eu mesmo achei que eu sabia. Eu gravo mais hoje. Depois dessa aula. Então, vai sair. Esse estudo que eu fiz vai sair publicado na revista de processo da RT. Por enquanto, eu não posso disponibilizar o texto, mas talvez seja até interessante para quem tiver interesse sobre o assunto e quiser se aprofundar. Depois eu circulo assim que sair, deve sair daqui a uns 2 meses. Eu circulo para vocês lerem, aí vocês vão ver o que eu falei, está bem explicadinho, talvez até mais no texto. O que vocês perguntaram aqui? Deixa eu olhar agora as perguntas, para ver se tem alguma aqui. Peraí. A Beatriz mandou uma pergunta. Você poderia repetir o nome do instituto que fez a pesquisa do número de recursos? Então, eu tirei esses dados do site do Conselho Nacional de Justiça. Entrando lá, fuçando, você vai ver que você consegue dados sobre muita coisa, sobre ações coletivas, sobre repetitivos, sobre o número de agravo de instrumento, número dos mandados de segurança, tem muita coisa. Mas eu também já fiz pesquisa, só para contar, uma bem legal que a gente fez, sobre um outro instituto que é ampliação de colegialidade. Que é assim, quando você tem uma apelação que é decidida por maioria e não por unanimidade, você convoca mais 2 julgadores, quando o quórum é de 3, para poder inverter o quórum e o julgamento continua. E a gente fez uma pesquisa aqui no Tribunal do Rio, que a gente analisou 1.500 acórdãos, viu todos os dados, quando que funcionava, quando que não funcionava. E esse também é bem interessante. Essa eu já posso mandar para vocês, que saiu recentemente, mas já foi publicado, para quem tiver interesse. Eu adorei o fato de você ter trazido os dados, ficou tão claro, principalmente porque, como você falou, essa questão da taxatividade é uma questão muito pontuada em livros e tal, só que eles nunca trouxeram essa questão dos dados para mostrar se é ou não um problema. Eu gostei muito do formato. Assim, gente, o processo, assim, vocês já estão dando, sabem, né? Eu acho que das disciplinas todas talvez seja o mais técnico, né? É algo que é até etéreo ainda para quando a gente não sabe o que é, ir para a conclusão, um agravo de instrumento, fica muito difícil de visualizar. Mas enfim, eu sou apaixonada por essa matéria e quando a gente começa a praticar, né, litigar e advogar, ou então seja juiz dentro da causa, a gente vai se interessando. João aqui está parabenizando e agradecendo pela aula maravilhosa.
Obrigada, João. Eu mando o artigo para depois facilitar. Eu realmente acho que eu estava animada com esse tema que eu acabei de estudar, acabei de fazer o artigo, confesso, só fui eu que sugeri. Mas, de algum momento, eu falei, acho que a gente vai ter que pegar alguma coisa mais simples. Mas a gente vai ter outras oportunidades aí nas próprias oficinas, eu escolho um tema mais simples que dê para todo mundo usufruir mais. Não, tá bom, pessoal? A gente usufruir muito, professora, sério. Eu já estudei, mas eu não fazia ideia desse contexto histórico que você trouxe, não fazia ideia desse agravo anterior que a professora falou. E assim, do agravo retido, não fazia ideia da existência disso, não fazia ideia de muita coisa que você trouxe. Isso porque já foi um assunto que a gente estudou. Então, assim, é verdade. A gente tentou demais. Então tá, tô recebendo as mensagens. Obrigada, Alexandre, Nátila. Professora, obrigada. Hoje eu estou sem câmera, mas eu queria agradecer muito por essa aula. É que nem a Amanda falou, assim, tanta coisa que eu nem sonhava, sabe? Assim, esse contexto histórico, explicar o passo a passo, bonitinho. Foi uma verdadeira aula, assim, estou maravilhada. Muito obrigada. Gente, obrigada a vocês. Eu que fico feliz de poder participar e ter essa troca. E ó, sigam lá as processualistas. Sim, eu vou e quem quiser depois transformar uma monografia num artigo, fique à vontade. É um projeto maravilhoso, né? E assim, a professora tem um currículo incrível, impecável. A gente não é à toa que ela chegou aqui, deu essa aula maravilhosa pra gente. Tem 15 anos, né, que a professora falou na PUC, dando aula. Fez a faculdade dela na UERJ, mestrado, doutorado. É incrível, né? Membro dos institutos de processo civil, membro das processualistas, que é um projeto incrível, incrível mesmo, todo mundo tem que conhecer. A gente só tem a agradecer, né, pela presença da professora aqui com a gente hoje, por ter aceitado o convite, ter se disponibilizado a trabalhar com a gente. E, assim, o tema foi ótimo. Não precisa ficar... Obrigada. Amanda, obrigada a você, obrigada a todo mundo. Fico à disposição, caso queiram material, qualquer coisa. Deixa eu botar meu e-mail aqui. Depois vocês me mandam um e-mail. Espera aí. E é isso. E também queria dizer para vocês que gostam de estudar ou para seguirem na carreira acadêmica, porque é muito gratificante ter esses momentos, essas trocas, e é isso. E também estou super disposta a ajudar quem quiser algum tipo de orientação de que faculdade fazer, como fazer, enfim, de como tentar. Meu sonho era ser professora desde que eu era pequenininha, mas hoje em dia eu tenho certeza que isso me ajudou muito a abrir muitas portas, inclusive na advocacia, né, melhorar, enfim, a nossa eloquência, a nossa técnica. Então, eu acho que é puxado pra caramba, obviamente, né? Tem que amar muito, mas é algo que só trouxe vantagens no fim das contas. Então, se vocês quiserem... E eu também tenho noção de que é muito importante encontrar pessoas no nosso caminho que ajudem a gente de alguma forma, né? Que deem oportunidades, que deem dicas. Eu sou muito grata a um monte de gente que foi muito legal comigo e eu espero poder ser assim com todo mundo que quiser também seguir o mesmo caminho. Tá bom? Sucesso para todos vocês e qualquer coisa me manda um e-mail. Antes de Beijo, terminar, gente. Eu só quero uma fotinha com vocês, uma foto